O escritor americano H.P. Lovecraft não conheceu muitas glórias em vida, mas já foi considerado por muitas décadas como o maior nome do horror cósmico. Justiça seja feita, ele jamais se disse o criador do gênero, e muito pelo contrário, Lovecraft sempre fez questão de enaltecer seus ídolos literários. Escritores como Algernon Blackwood e, acima de todos, Edgar Allan Poe. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje vamos explorar um conto do autor Edgar Allan Poe, um conto que pode ser classificado como horror cósmico e, apesar de sua brevidade, exerceu influência incontestável em todos aqueles que produziram terror e horror nos últimos 100 anos. Sombra, uma parábola, é um conto escrito no ano de 1835 e foi aqui traduzido pelo autor Romeu Martins. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um salmo de Davi. Vós que me ledes, estáis vivos, mas eu que escrevo, há muito terei ido para as regiões das sombras. Pois, de fato, coisas estranhas acontecerão e coisas secretas serão desvendadas. E muitos séculos se passarão antes que estas memórias sejam vistas pelos homens. E, quando forem vistas, haverá os que não acreditarão e os que ficarão em dúvida. E ainda haverá uns poucos que encontrarão muito sobre o que refletir nos caracteres aqui gravados, com um estilete de ferro. O ano tinha sido de terror e de sentimentos ainda mais intensos do que o terror, para os quais nem havia nome sobre a terra, pois muitos prodígios e sinais se sucederam. E, por toda parte, em mar e em terra, se estenderam as asas negras da peste. Para aqueles, entretanto, com a habilidade de ler as estrelas, não era desconhecido que o céu exibia malagouros. E para mim, para o grego oinos e para mais alguns, era evidente que havia chegado aquele ciclo de 794 anos, em que, na entrada de Áries, o planeta Júpiter se alinhava ao anel vermelho do terrível Saturno. O espírito peculiar dos céus, se muito não me engano, manifestou-se não apenas na esfera física da Terra, como também nas almas, na imaginação e nas reflexões da humanidade. Em torno de algumas garrafas de vinho tinto de Xi'an, no interior de um salão nobre, na sombria cidade chamada de Ptolomais, sentávamos nós, durante a noite, em uma comitiva de 7 pessoas. Em nosso aposento não havia nenhuma outra entrada além de uma porta enorme de bronze, que havia sido esculpida pelo artesão Corinos, sendo de raro acabamento e que fora trancada por dentro. Cortinas negras, da mesma forma, na sala sombria, mantinham fora da nossa vista a lua, as estrelas lúgubres e as ruas desertas. Mas o presságio e a memória do mal não seriam tão facilmente excluídos. Havia coisas ao nosso redor sobre as quais não tenho como explicar, coisas materiais e espirituais, um peso na atmosfera, uma sensação de sufocamento, ansiedade e, acima de tudo, aquele terrível estado de existência que os nervos experimentam quando os sentidos estão profundamente vivos e despertos. Porém, os poderes do pensamento permanecem dormentes. Um peso mortal pairava sobre nós, pendurou-se em nossos membros, nos móveis da casa, nas taças das quais bebemos, e todas as coisas se tornaram depressivas e decaídas graças a ele. Todas as coisas,
exceto as chamas das 7 lâmpadas que iluminavam a nossa orgia. Erguendo-se em altos e finos fachos de luz, elas continuavam ardendo, pálidas e imóveis. E no reflexo que seu esplendor formava sobre a mesa redonda de ébano, em torno da qual estávamos sentados, cada um de nós ali reunidos enxergou a palidez do seu próprio semblante e o brilho inquieto nos olhos baixos de seus companheiros. Mesmo assim, rimos e nos divertíamos à nossa maneira, que era histérica. E cantávamos as canções de Anacreonte, tão insanas, e bebíamos profundamente, embora o vinho púrpura nos lembrasse de sangue. Pois havia outro inquilino em nosso aposento, o jovem Zoilos. Morto, ele jazia completamente esticado e encoberto. Era o gênio e o demônio da encenação. Ai de mim, ele não tomou parte do nosso regozijo, exceto pelo seu semblante, contorcido pela peste, e por seus olhos, nos quais a morte havia quase apagado pela metade o fogo da pestilência. Parecia ter tanto interesse em nosso divertimento quanto os mortos podem se divertir com aqueles que estão para morrer. Mas embora eu, Oinos, sentisse que os olhos do falecido estavam sobre mim, ainda assim me forcei a não reparar na amargura de sua expressão. E, olhando fixamente para as profundezas do espelho de ébano, cantei com uma voz alta e sonora as canções dos filhos de Teios. Mas, pouco a pouco, minhas canções cessaram e seus ecos se perderam ao longe entre as cortinas escuras da câmara, tornando-se fracos e indistinguíveis, e assim desapareceram. E eis, dentre aquelas cortinas escuras, onde os sons da música morriam, surgiu uma sombra obscura e indefinida. Uma sombra como a da lua, quando baixa no céu e toma a forma da figura de um homem. Mas aquela não era a sombra de homem algum, nem de nenhum deus da Grécia, nem deus da Caldeia, nem qualquer deus egípcio. E a sombra pousou abaixo do arco da porta de bronze e não se moveu, nem disse palavra alguma. Apenas ficou lá, imóvel. E a porta, na qual a sombra se prostou, estava, se bem me lembro, voltada para os pés do jovem e encoberto Zoilos. Mas nós, os 7 ali reunidos, tendo visto a sombra saindo de perto das cortinas, não ousamos contemplá-la com firmeza. Apenas baixamos os olhos e fitamos as profundezas do espelho de ébano. E, finalmente, eu, Oinos, sussurrando, questionei a sombra sobre sua morada e o seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra e habito nas proximidades das catacumbas de Ptolomais, junto às obscuras planícies de Elusion que margeiam o imundo canal de Caronte. E então nós, os 7, arrancamos de nossos assentos com horror e ficamos tremendo, horrorizados, porque os tons de voz da sombra não eram os tons de qualquer ser, mas os de uma multidão de seres. E, variando em suas cadências de uma sílaba para outra, caiu lentamente sobre nossos ouvidos nos mesmos modos de falar, tão familiares e bem lembrados de muitos milhares de nossos amigos que já se foram. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.